Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo. A voz do além que vos fala é a Rose e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos oficialmente o vídeo, vamos começar com uma simples pergunta. Para vocês, o que é uma adaptação? Mais especificamente, uma boa adaptação. Bem, se a gente der algumas pesquisadas rápidas no Google, ele vai dizer: uma boa adaptação é aquela que consegue manter a essência e a mensagem original de uma obra, seja ela literária, cinematográfica ou de qualquer outro meio, ao mesmo tempo em que aproveita as características específicas do novo formato. Ela deve respeitar o material original, mas também se permitir a criatividade para ajustar os elementos que funcionem para melhorar a nova mídia. E com essa breve explicação, podemos perceber que todas as adaptações, elas sempre vão mudar o seu roteiro original para poder se ajustar àquela nova mídia. E junto com essa explicação, vamos anunciar um novo quadro aqui do canal, Original versus Adaptação, onde eu vou comparar o original versus a adaptação que foi feita sobre essa obra e compará-las lado a lado e ver qual que foi o melhor. E a franquia que estará estreando esse quadro é o Into the Pitch, que é o livro versus o jogo. E estaremos dividindo tópico por tópico cada ponto de diferença do jogo para o livro. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Agora eu acho que para começar o vídeo da forma mais apropriada é pelo início, começando pelo Oswald, o protagonista da história. Ele é um menino de 10 anos de idade em que em ambos os locais, tanto no original quanto na adaptação, ele é um garoto muito pessimista, tanto por causa da condição financeira dele, tanto por causa das experiências de vida dele, que ao invés de ir para frente, só ia para trás. Só que eu diria que a maior diferença do livro pro jogo é que no livro esse menino ele é mais chato. Quer dizer, alguns podem interpretar como estresse. Eu só acho chato mesmo. E já que estamos falando do Oswald, vamos falar do resto da família dele, que seria composto pelo pai e a mãe. Que no jogo, as interações desses três, eles foram completamente cortados. Tanto as interações que eles estão se zoando, tanto as interações quando eles estão brigando. A química de família entre os três até que é bem gostosinha de se acompanhar. Só que eles, infelizmente, foram tirados do jogo. Eu não culpo eles tanto assim, já que no livro são pelo menos umas 22 páginas só mostrando a vida do Oswald, tanto na escola quanto em casa. Só que também tem o fato deles terem tirado muitas das interações dele com o pai dele, que é o principal ponto da história de Into the Pitch. Relação de pai e filho. E outra mudança que eles fizeram, que eu não vou dizer que é radical, mas é uma mudança, é a aparência dos personagens. Como o Oswald, que sinceramente eu prefiro o jogo porque ele é muito mais carismático do que isso aqui. Ou o pai do Oswald, que eu também prefiro o jogo porque óbvias razões, é o Corey. Eu diria que os únicos personagens que não mudaram do livro pro jogo foi justamente o Mike e a mãe do Oswald, porque a aparência deles descrita no livro é exatamente a mesma que está no jogo, diferente de outros personagens que têm uma aparência no livro, mas no jogo ficou outra coisa. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o Jeff, que a aparência dele do livro pro jogo, eu diria que é uma mudança muito radical. No livro, o Jeff é muito mais gente boa, tipo, ele dá 2 pizzas e um refrigerante de graça pro Oswald, porque ele não queria jogar as pizzas fora e porque ele também ficou com pena do moleque sentado ali sozinho. Bom, agora que já terminamos de falar o prólogo, vamos para o nosso próximo tópico, que é... Como eu disse no prólogo, muitas cenas foram completamente cortadas ou trocadas na versão do jogo, como na cena inicial de ambas as mídias. No jogo, o pai do Oswald está levando ele para a pizzaria. Já no livro, ele está levando ele para o último dia de aula. E sim, a primeira cena inicial no livro é o Oswald indo de carro para a escola para o último dia de aula dele. Já no jogo é ao contrário, ele está começando as aulas de novo. Para vocês terem uma noção, o livro ele começa da página 8 e vai até a página 66. O Oswald ele só vai entrar na piscina de bolinha a partir da página 29 a 30. Nossa, velho!
Então, tipo, eles cortaram muita coisa. Já que estamos falando da piscina de bolinha, vamos falar quando ele entra finalmente na piscina de bolinha. E se a gente pegar as duas cenas e comparar uma ao lado da outra, elas praticamente não têm diferença nenhuma. Só que as diferenças, elas são gigantes. Por exemplo, o fato de no jogo o Oswald ele só entrar dentro da piscina de bolinha uma vez e já acontecer a merda toda que acontece. Já no livro, o Oswald ele vai pra piscina de bolinha 3 vezes e na terceira vez é o que acontece, a desgraça que aconteceu. Na verdade, o que dá a entender é que no jogo eles juntaram os 3 dias em um só. E nessa junção de 3 dias, eles tiraram e mudaram muita coisa. Como o jogo que os meninos jogam, que aqui é uma máquina de skee-ball, enquanto no livro é uma máquina de basquete. Ou o segundo dia, que foi completamente cortado, que é o dia em que o Oswald ele tá se lamentando porque ele não tem dinheiro e os outros dois ficam gastando tudo pra ele. Aí ele coloca a mão no bolso e tá cheio de ticket. Aí os amigos ficam tipo, nossa, Oswald, que não sei o que, você tava zoando com a gente, pegadinha, leque. Ele fica tipo... pegadinha. Como é que isso aqui foi parar aqui? Pegadinha, gente, é pegadinha. Como as crianças desaparecidas também foram, que no caso, no livro, elas não têm importância praticamente nenhuma. Elas só aparecem em uma cena, já mortas, e esquecem delas. Já no jogo, a história já é diferente. As crianças desaparecidas, junto com a Gabrielle, são personagens que ganharam muito mais relevância no jogo do que no livro. As crianças desaparecidas têm muito mais falas, a Gabrielle é mais importante, e outros personagens que não têm tanta relevância no livro, já no jogo tem, como os Bullies, que eles são umas pestes no jogo. Porque, diferente do jogo, que tem muito mais cenas que se passam na escola, no livro eles quase não têm importância nenhuma. E quando eles aparecem, o Oswald ele dá um chega pra lá neles. O Springbone eu diria que é a coisa que eles deixaram praticamente igual nas duas mídias. Mas eu ainda assim diria que no jogo ele é muito mais poderoso e mais intimidador do que no livro. Tudo bem que eu acho a morte do Springbone em ambas as mídias muito forçada. Tipo, o Oswald é uma criança de 10 anos de idade. O bicho é sei lá quantos metros maior do que ele dá um soco nele e o bicho cai no chão. Tipo, ele não era pra ser de metal? Quem devia cair no chão era o Oswald, de dor. Mas tirando todas essas incoerências de lado, a história continua sendo muito boa. E agora que o nosso tópico de história acabou, vamos para o último deles, que é... Agora que já chegamos nas conclusões, opinião sincera. Eu curto a adaptação do Into the Pit pro jogo? Sim. Eu acho que o jogo, o Into the Pit, funciona muito bem como uma adaptação do livro dele. Claro que tem muita coisa que eu fiquei bem chateada deles serem tirado, como o fato da interação entre o pai e o filho, que devia ter sido muito maior, pelo menos na minha visão, e não foi, pra gente poder pelo menos sentir um pouco mais de empatia por eles. Mas tirando esse pequeno ponto, a caracterização dos personagens, as músicas, o cenário, a ambientação em geral de Into the Pit, ela é uma interação muito boa que funciona em uma adaptação de um jogo. Então sim, eu recomendo vocês jogarem o jogo ou assistirem alguma live de algum streamer, do mesmo jeito que eu também recomendo vocês lerem o livro, porque ele é muito bom. E com o fim desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e esperem mais vídeos sobre esse quadro, pois o que mais tem são adaptações, sendo elas boas ou ruins. E com tudo que eu tinha pra falar, até o próximo vídeo.